Está no ar o Roletrospectiva 2019. As principais notícias do ano, misturando humor e informação pra você. Você gostou desse nome? Adorei, Roletrospectiva. É o trocadilho que faz o Brasil sorrir, né? Isso aí. E se você está assistindo esse programa, parabéns, você sobreviveu ao 2019, um ano muito diferente. Muito diferente. 2019 não foi um ano só de trevas. Aconteceram coisas boas, tipo... A estreia do rolê, de notícias. Boa. Foi bom. Né? Foi bom, não tem Verdade. como esquecer. Mas 2019 foi também um ano ímpar. Sabe por quê? Porque 2019 é um ano ímpar. Ah, é porque é 19. Olha, com essas piadas, parabéns por a gente ter ficado até o final desse ano de 2019. Sobrevivemos Era pra gente ter aos saído em setembro. né? Sobrevivemos aos trocadilhos que fazem o nosso Brasil rir. Então vamos ao ar com como é que fala? Roletrospectiva 2019. Começou. Rolê de notícias. E o ano de 2019 inicia com a posse de Jair Messias Bolsonaro na presidência do Brasil. Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos. 13%, e Bolsonaro foi o primeiro presidente da história brasileira que fez a oposição política voltar atrás, Felipe, porque seu antecessor, Michel Temer, passou de traidor, odiado e golpista a saudoso presidente Volta Temer. Foi graças ao Bolsonaro que a gente se deu conta de que entramos definitivamente na era da tecnologia. Nunca os robôs estiveram tão presentes nas nossas vidas, né, Maurício? Pô, no Twitter, então, mas nem se fala. Mas nem tudo foi bom para esse governo. 2019 não começou muito bem, foi pro Ministério da Cultura que simplesmente foi exterminado pelo presidente e deixou de ser ministério para virar uma secretaria. Segundo Jair Bolsonaro, os artistas pararam de mamar nas tetas do governo para mamar o próprio dedo. Nunca um presidente da República rendeu tanta piada, memes e charres. O Bolsonaro pode ter acabado com a alegria dos atores? Sim, acabou. Mas deu um baita incentivo para os humoristas como eu, que não mamo na teta da Lei Rouanet. E o Lula? O Lula ainda estava preso, babaca. Próxima notícia. Junto com a posse do novo presidente, estourou também o primeiro escândalo envolvendo o clã Bolsonaro. Segundo o COAF, Fabrício Queiroz recebia transferências bancárias feitas por 8 funcionários que trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro na famosa rachadinha. Os valores giravam em torno de 1,2 milhões de reais. Que agora, né, são 2 milhões que a gente acabou de descobrir. Você tá dando spoiler da época. Spoiler. Mas na época era 8 pessoas, era pouca coisa, a coisa aumentou. Não, e era tudo que a oposição queria, né? Ter um motivo pra ficar perguntando o ano inteiro. E o Queiroz? Nossa, foi o tempo todo. E o Queiroz? E o Queiroz? E o Queiroz? E o Queiroz? Com escândalo, o Queiroz tomou um chá de sumiço feito com folhas de pé de laranja e virou assunto proibido na família Bolsonaro. Perguntado sobre o paradeiro do Queiroz, o presidente Bolsonaro deu aquela resposta maravilhosa. Veja. O Queiroz tá na sua casa. E assim começamos muito bem com essa paz maravilhosa, o ano de 2019. Ainda no início do ano, a crise na Venezuela chega a um nível dramático. E na tentativa de tirar o presidente Nicolás Maduro do poder, Juan Guaidó se autoproclama presidente interino da Venezuela. O mais louco dessa história é que o presidente que ninguém tava querendo foi eleito, presta atenção aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Tô fazendo aspas, ó. Democraticamente. E o cara que queria restabelecer a democracia se autoproclamou presidente. Foi uma coisa meio doida, meio invertida, Felipe. Infelizmente, os venezuelanos até agora não conseguiram sair desse impasse. Parece que a única coisa que a Venezuela sabe eleger é Miss. Aliás, tem cada Miss, Maurício. Você já viu as Miss Venezuela? Não, mas é fácil ser Miss na Venezuela. Lá ninguém engorda. A ministra Damares Alves foi um show à parte neste primeiro ano de governo Bolsonaro. Arrancou risos de uns, aplausos de outros, além de muitas cornetadas com suas declarações polêmicas.
Primeiro ela revelou que viu a imagem de Jesus numa goiabeira, depois disse que para ela meninos devem vestir azul e as meninas vestir rosa. Falou também que a Frozen era lésbica. Foi coisas legais e coisas meio controversas. Isso sem contar que a Damares fez o primeiro discurso mudo do governo. Chamou a imprensa e não falou nada. Vai dar algum detalhe do evento sobre a questão de combate à violência contra a mulher pra gente? One eternity later. O que foi, ministro? Ministro, a senhora vai sair do governo? A imprensa brasileira avaliou como o melhor discurso da ministra Damares até agora. A cereja do bolo foi a Damares revelar que entrou pro Tinder pra arrumar marido. Será que ninguém avisou pra ela que o Tinder não é pra isso? Tudo menos pra arrumar marido, né? Mas o funkeiro MC Rome, de 27 anos, declarou que tinha interesse pela ministra e acabou provando a todos que seu mau gosto vai muito além da música. Um dos principais alvos da ira dos brasileiros em 2019 foi, sem dúvida, o STF. O povo foi às ruas protestar contra as decisões polêmicas do Supremo e pedir até o impeachment de alguns ministros. É um ato contra a corrupção. A gente viu faixas agora há pouco pedindo o fim do foro privilegiado, também que o COAF, fique com o Ministério da Justiça, e uma faixa também criticando o Centrão. Os protestos partiram de ambos os lados. O que diferenciou os protestos da esquerda dos da direita foi o dia da semana. Quem não trabalhava protestou durante a semana e o pessoal da direita protestou no sábado e domingo. Um dos ministros mais criticados do STF foi o Gilmar Mendes, conhecido por conceder habeas corpus a políticos corruptos. O Gilmar Mendes soltou tanto corrupto que já está sendo chamado de ministro purgante. Quer soltar merda? Chama Gilmar. Mas tem uma coisa boa, vai. Nesses tempos de polarização, o Gilmar Mendes é o único cara que conseguiu unir o país, né? Conseguiu unir a direita e a esquerda. Todos odeiam o Gilmar. Parabéns. Tem uma galera da direita que tá defendendo ele agora aí, né? Em pleno carnaval, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo de um casal gay praticando Golden Shower no meio da rua durante a folia e chocou os seguidores. 2 foliões de um bloco de carnaval em São Paulo praticavam de forma explícita o chamado Golden Shower, prática sexual em que um parceiro urina no outro. Em seguida, o Bolsonaro apagou o vídeo e postou a seguinte pergunta: o que é Golden Shower, hein? O que mais me assustou nesse Twitter foi a possibilidade de alguém ter convidado o Bolsonaro para um Golden Shower e ele ter falado: só um minutinho que eu vou pesquisar sobre o que é Golden Shower. E ainda pergunto mais, imagina na hora do tweet dele, a rainha da Inglaterra que segue o Bolsonaro falando: tem um cara urinando na cabeça de outro e o presidente do Brasil tá passando isso pra todo mundo. Bizarro, né? O Bolsonaro é muito tiozão. Aqueles tiozão sem noção. Aposto que ele manda a foto do cocô no grupo da família. O engraçado é que nessa época o Bolsonaro era amigo do Alexandre Frota, né? Ele devia estar perguntando pro Frota o que é Golden Shower. Porque se o Frota não soubesse o que era Golden Shower, aí ninguém realmente saberia. Talvez acabou ali e romperam por causa disso. Frota não sabia. No dia 31 de março, o ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo pela Operação Lava Jato. Temer recebeu voz de prisão quando saía de sua residência na capital paulista. E como num passe de mágicas, aquele grito "Fora Temer" virou "Entra Temer". Seja bem-vindo à prisão, Temer. Não é? Segundo relatos, na prisão, Temer nunca tomou um banho de sol, inclusive tinha uma dieta restrita e não comia alimentos feitos com alho, por algum motivo que não sabemos. Dias depois, Temer foi solto e agora o ex-presidente responde o processo em liberdade e pôde voltar a dormir normalmente no conforto do seu caixão. Eu só fiquei com dó de verdade da mulher do Temer, a Marcela. Imagina se ele ficasse preso, Felipe. Como ele ia se virar sozinha, em defesa? Né? Ela podia o quê? Montar um perfil no Tinder e colocar "bela, recatada e do lar". Ia fazer sucesso, hein? Tem gente que curte. Se bem que se tudo desse errado pra Marcela, ela sempre poderia arrumar um emprego de cuidadora de idoso ou coisa do tipo. Cuidadora de idoso funciona também. O ano de 2019 também foi marcado pelo fim de um dos programas mais tradicionais da Rede Globo, o Video Show, que ficou no ar durante 36 anos na grade da emissora. E eu fico triste e ao mesmo tempo muito lisonjeado, pois esse foi um dos meus maiores feitos
na carreira. O quê? Apresentar o video show? Não só, acabar com ele é o meu motivo. O meu objetivo é deixar só o Super Pop na televisão brasileira. Tá vendo? E assim começamos com a nova campanha Maurício Meirelles no BBB de 2020. Vamos lá. Por dinheiro eu vou. Anitta, mais conhecida como Anira pelos gringos, pegou geral em 2019, mas não está namorando ninguém até o presente momento, né? Eu estou sem relógio. Não, acho que agora não tá. Um dos seus affairs famosos de 2019 foi o jogador Neymar. Anitta passou o carnaval beijando o Neymar e foi uma das poucas vezes em que vimos Neymar beijando algo que não fosse o chão. Quem não curtiu muito essa história foi a Bruna Marquezine, que apesar de estar rompida com o craque, ficou decepcionada e até desativou as redes sociais. Sim, graças ao Neymar, metade dos brasileiros ficou sem ver Mykonos. Mas logo depois, Bruna Marquezine reativou as redes e eu tenho certeza que foi para poder assistir o vídeo do Neymar apanhando de Nájila, Felipe. Não, falar quem a Anitta pegou é fácil, eu quero saber quem ela não pegou. Ela preferiu o Pedro Scooby do que eu, cara. Eu fiquei chateado. Acontece. Até minha esposa ficou chateada, cara. Ela falou, achei que você tinha chance com a Anitta. Eu falei, não, relaxa. No primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro levou uma camisa 10 da seleção brasileira para dar de presente ao americano. O Bolsonaro foi todo fofinho para conquistar o Trump, levou presente, liberou o visto para a entrada dos americanos no Brasil, permitiu os Estados Unidos, Felipe, lançar satélite na base de Alcântara. Mas em troca disso, os Estados Unidos mantiveram o veto da carne brasileira e para conseguir visitar o Mickey, as exigências de visto continuaram as mesmas. Isso é que eu chamo de amor não correspondido. É tipo aquela garota que você leva pra sair, leva pro cinema, leva pro jantar, restaurante mais caro da cidade, e na hora que você chega na casa dela, ela te dá um beijo no rosto e fala, obrigado, tio, e entra na casa. Um dos grandes micos de 2019 foi a parceria musical entre Paula Fernandes e Luan Santana. Eles cantaram uma versão de Shallow, da Lady Gaga, que na versão deles virou Juntos e Shallow Now. A parceria foi tão ruim que o Luan Santana, depois de ver as críticas do público, se recusou a cantar essa música ao lado de Paula Fernandes, gerando aquele climão. Na verdade, o Luan Santana quis mudar o nome. Como Paula Fernandes não concordou, a música virou Separados e Shallow Now. Pois é, se o Luan Santana gostasse de parceria, ele tinha montado uma dupla sertaneja, pô, ao invés de cantar sozinho. Ele não gosta de dupla porque ele já tem visão dupla, né? Ele já vê tudo duplo. Aí chega. ele fala, vai ser um quarteto. Mas o troféu treta do ano foi mesmo para a dupla Nájila e Neymar. Tudo começou com um convite para um encontro romântico em Paris e acabou com uma denúncia de agressão e estupro contra o jogador. Neymar negou tudo em um vídeo e acabou ganhando as páginas internacionais. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal. É necessário abrir, é necessário expor, para provar que realmente não aconteceu nada demais. Que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. Bom, com tanta mulher bonita em Paris, o Neymar foi levar pra lá justo uma brasileira que conheceu pelo Instagram. Muito mirim, né? Por isso que é menino Ney. No final, nada ficou provado contra o Neymar, que acabou inocentado e ainda pediu pênalti. A Nájila disse que tinha mais provas contra o Neymar, mas que infelizmente roubaram seu notebook. Eu também tinha piadas melhores para fazer sobre esse caso, mas infelizmente também roubaram o meu notebook. Inclusive, nós temos o mesmo notebook. Próxima notícia. Em 2019, o Instagram decidiu não mostrar mais o número de likes que cada postagem tem. O lado bom é que agora qualquer pessoa pode achar que tem a mesma popularidade que o Whindersson Nunes. Maurício, você está sentindo diferença depois que eles pararam de mostrar o número de likes? Não. Pra mim não mudou nada porque eles continuam mostrando os comentários. E através dos comentários eu consigo perceber que eu continuo sendo odiado da mesma forma. Uma mulher invadiu o altar e empurrou do palco o padre Marcelo Rossi durante uma missa em Cachoeira Paulista. A mulher furou a segurança e invadiu o palco durante a celebração. Padre Marcelo disse que perdoou a fiel que sofria de transtorno bipolar.
Quem não perdoou foi a internet, né? Que compartilhou esse vídeo sem medo de ir pro inferno. Para servir, para abençoar. Apesar da queda, padre Marcelo não ficou ferido. Até porque o último padre que tinha aparecido voando por aí estava em balões e, infelizmente, não teve a mesma sorte do padre Marcelo. Agora eu fico me perguntando o que passou na cabeça dessa mulher para empurrar o padre Marcelo, pô. Na missa eles falam hosana nas alturas. Não é padre nas alturas, né? Uma das personalidades que mais se destacaram em 2019 foi a ativista Greta Thunberg. De apenas 16 anos, a garota fez sucesso depois de fazer um discurso polêmico e raivoso na ONU e acabou chamando a atenção de todo mundo. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? How dare you? A Greta falando que eles acabaram com o sonho dela parece muito protesto de torcedor do Botafogo, bicho. Eu sei que eu tô falando que eu sou. A ativista foi capa da Time e acabou ganhando o título de Pessoa do Ano de 2019 em uma premiação promovida pela publicação. Greta foi elogiada por muita gente, mas também muito criticada. Entre os seus detratores estão o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Jair Bolsonaro, que chamou a ativista de pirralha. Impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Finalmente o Trump e o Bolsonaro acharam alguém para confrontar de igual para igual, né? É a mesma idade mental, né? Ambos têm 16, talvez. Né? É. Diria que Jair tem um pouco menos com o Trump, ele 14. 14. Ela 16, eles 14. A Greta ficou conhecida por faltar à aula toda sexta-feira para protestar na triste e pobre Suécia. Eu fazia isso também no tempo que eu estava na faculdade, né? Toda sexta-feira eu ia pra praia, mas nunca me deram crédito por isso, viu? Porque você não estava mudando o mundo. Tava mudando o meu mundo, Sim. Maurício, dá licença. Não, cada um com a sua. Depois de se tornar o partido mais votado nas eleições de 2018, o PSL entrou numa crise profunda. Tudo começou com as denúncias de candidatas laranjas. Candidatas laranjas? Candidatas laranjas, porque eram aquelas mulheres que supostamente teriam que fazer parte. Ele é laranja, candidato. Entendi. Depois de uma série de acusações e trocas de farpas, acabou o amor e o primeiro a sair do governo foi ele, Gustavo Bebiano. A crise se agravou com o racha entre o Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Quem não se lembra do vídeo do Bolsonaro falando que o Bivar estava queimado pra caramba? O Bolsonaro falar que o Bivar estava queimado? Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. A treta foi tão grande que culminou com a saída de Bolsonaro e mais 30 deputados do PSL. Depois dessa briga, os apoiadores do presidente montaram o novo partido, o Aliança pelo Brasil, cujo número é o 38. 38. Entendeu? Porque aí a propaganda fica fácil. O cara vai votar, né? Ano que vem já sabe. É 38 na cabeça. Vai ser assim. Nessas eleições, quando chegar na urna, aperte o 38. O Aliança pelo Brasil é o 10º partido do Bolsonaro. Quem sabe agora que ele tá fundando o próprio partido, ele sossega um pouco. Até porque se ele sair do próprio partido, vai ser tipo o cara que mora sozinho e foge de casa. Faz o menor sentido. Mas considerando que é o Bolsonaro... Nunca se sabe, né? Quem também deu o que falar esse ano foi o jornalista americano Glenn Greenwald, do site Intercept Brasil, que publicou conversas do aplicativo Telegram, obtidas por hackers no escândalo conhecido como Vaza Jato. Nessas conversas, entre outras coisas, aparecia o até então juiz Sérgio Moro supostamente orientando procuradores da Lava Jato nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época falaram que o conteúdo das conversas era uma bomba, mas o que estouraram mesmo foi uma biribinha, porque o Intercept Brasil é conhecido por ser um site apartidário que só ataca a direita, então ficou uma coisa meio... O Sérgio Moro não negou nem confirmou o conteúdo das conversas, né? Apenas disse que não se lembrava. Ele utilizou a mesma tática de qualquer homem casado que é pego de papinho no WhatsApp. 2019 também foi o ano em que Alexandre Frota decidiu mudar de time. Depois de fazer a campanha ao lado de Bolsonaro e se eleger deputado federal, Frota começou a criticar o governo e acabou sendo expulso do PSL.
Depois da expulsão, Frota se filiou ao PSDB de João Dória, virou inimigo do governo e passou a trocar farpas com praticamente toda a família Bolsonaro. Ninguém imaginaria isso, né? É verdade, né? O Frota e o Dória têm muito em comum, né, Maurício? Os vídeos. Não, eu ia falar que os dois utilizaram o Bolsonaro para se eleger, mas depois viraram casaca, né? Sem contar também que os dois também foram expulsos de reality shows, porque o Frota foi expulso do Casa dos Artistas e o Dória do Aprendiz. Não, o Dória não foi expulso do Aprendiz, né? Ele gentilmente cedeu o lugar pro Roberto Justus. Foi convidado a se retirar, talvez? Tá, foi expulso pela audiência. Aí sim. Depois de passar anos sendo alvo de chacota e apelidado de Cheirinho, o Flamengo enfim deu a volta por cima. Em 2019, o time rubro-negro foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores da América. Essa virada começou com a contratação do técnico português Jorge Jesus. Não é Jorge Jesus, né? Porque não é espanhol. Né? Técnico português Jorge Jesus, que fez o time jogar um futebol mais ofensivo, com destaque para os atacantes Gabigol e Bruno Henrique. Pois é, falaram que para o Flamengo conseguir qualquer coisa hoje em dia, só milagre, encontraram Jesus. Na final da Libertadores, eu confesso que pela primeira vez na vida eu torci pelos argentinos. Você tá louco, Felipe? Sério? Não, era melhor o River ter ganhado, né? Pelo menos os argentinos ficavam lá na Argentina. Não iam ficar enchendo o saco da gente aqui, pô. Todo lugar que eu vou agora tem flamenguista enchendo o saco, pô. Pelo amor de Deus. Tá insuportável. Muito mais, tá insuportável. Eles enchem o saco lá. 2019 não foi um ano muito fácil para a Rede Globo. Alvo de ataques por parte do presidente Bolsonaro, a emissora teve que enxugar custos, encerrou programas, demitiu diversos profissionais e cancelou a tradicional festa de final de ano. Para encerrar o ano, a emissora divulgou que o programa do Faustão em 2020 deverá ser gravado, justo ele que vivia dizendo quem sabe faz ao vivo. Será que Faustão não sabe mais? Pois é, agora vai ser quem sabe a gente faz ao vivo. Mas pelo jeito vai ser gravado mesmo, ó. E se continuar assim, daqui a pouco o Faustão vai só passar videocacetada. Vai ser praticamente um encrenca da Rede TV. Em 2019, o apresentador Luciano Huck voltou a aparecer como candidato virtual à presidência em 2022. Excelente. O Brasil que precisa tanto de reformas, nada melhor do que Luciano Huck, que vive reformando casas, o carro velho da turma. Com certeza é o melhor cara para reformar o Brasil, é Luciano Huck. Não, se ele for candidato pelo PSDB, então vai ser perfeito, né? Não, já que o símbolo do partido é um tucano, nada melhor do que o próprio tucano para concorrer às eleições. Não, sem falar que se ele disputar as eleições com Lula ou Bolsonaro, só trocar o debate pelo soletrando, que ele leva a face, ele não consegue soletrar. Ele ganha. Quem também foi destaque em 2019 foi o compositor Manuel Gomes, que brindou o país com um clássico maravilhoso e bem escrito, Caneta Azul. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minha letra, caneta azul. Não, o sucesso do Caneta Azul só mostra pra gente o quão bizarro ficou esse mundo depois do surgimento da internet, né? Pois é, aquele negócio, né? O Caneta Azul é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que fica bom. Só que nesse caso é ruim. E só. Falando em música, Sandy e Júnior também marcaram o ano e protagonizaram um verdadeiro fenômeno ao divulgarem a volta para uma turnê no Brasil. A dupla lotou estádios, apareceu em todos os programas de TV, mas depois da turnê separaram novamente. Não, o absurdo foi o preço dos ingressos, né? O pessoal costuma dizer que custava os olhos da cara, mas nesse caso era o rim mesmo que custava. Sim, caríssimo. E o pior é que depois do sucesso de Sandy e Júnior, muita gente está querendo voltar. Olha que legal, KLB, Polegar, que ideia boa que vocês deram. Não, por favor, não deixem o Pelanza ficar sabendo disso. Senão em 2020 nós vamos ter o Restart de volta, pelo amor de Deus. Por isso que o nome era Restart, era spoiler. Vai voltar. Um destaque negativo desse ano foram as queimadas na Amazônia, que ganharam as páginas dos jornais em todo o mundo, gerando muita discussão, fake news e barbaridades. O que não faltou nessa história foi a acusação, né? A esquerda culpou o governo culpou a esquerda, as ONGs e até o Leonardo DiCaprio. Cara, tanta gente pra culpar e vai culpar justo o Leonardo DiCaprio, cara. Daqui a pouco eles vão dizer que o óleo que tá nas praias aí vazou do Titanic.
Na noite do dia 30 de outubro, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez uma live chateadíssimo por causa de uma matéria da Rede Globo que insinuava que ele teria envolvimento com a morte da vereadora Marielle Franco, ou, segundo Bolsonaro, Mariela. Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora a Marielle Franco quer empurrar pra cima de mim? Patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Não vai colar! Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. Não, eu entendi que o Bolsonaro ficou bravo porque a Globo insinuou que um outro homem atendeu o interfone quando só a mulher dele estava em casa. Ele foi isso? Machão mesmo. Não é? Mas isso é normal, né? Outro dia eu liguei lá em casa e quem atendeu foi o outro, mas era o meu filho. Mas, peraí, Maurício, o seu filho tem 2 anos, cara. Bom, ele tava com a voz grossa mesmo, mas o nome era Gabriel, pô. Maurício, e o Lula, hein? O Lula tá preso, babaca. Beneficiado com o fim da prisão após segunda instância, Luiz Inácio Lula da Silva foi solto para delírio dos petistas que pediam Lula livre. Então agora o Lula tá solto, babaca. O Lula tá solto, né? Mas quem se ferrou com essa daí foi o cara que fez aquelas camisetas Lula livre, que agora vai ficar com estoque entalado. Logo quando saiu da prisão, o Lula apresentou sua namorada para todo mundo, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, e disse inclusive que iria se casar com ela. Você vê, né, Maurício? Nem saiu da prisão e já perdeu a liberdade. Pois é, às vezes é melhor estar preso que casado. Pelo menos preso você pode jogar bola no fim de semana, jogar baralho com os amigos, conversar com a turma. Tomar um sol. Mandou mal, Lulão. E o que chamou a atenção no final de 2019 foi a alta do dólar. A moeda americana passou de R$ 4,20, marcando a maior cotação desde o Plano Real. Eu não acho tão ruim, até porque eu sou youtuber e YouTube paga em dólar. A solução é todo mundo montar um canal de YouTube e todo mundo se inscrever no canal de todo mundo, aí todo mundo fica rico. Essa é a ideia que eu estou dando, muito melhor do que qualquer uma de Paulo Guedes. E o que aumentou também foi a carne bovina. A alta chegou a 50%, fazendo muita gente que nem era chata virar vegana. A carne tá tão cara que tem frigorífico transportando a carne em carro forte. Não, Maurício, a carne tá tão cara que tem homem pedindo mulher em casamento ajoelhando, abrindo uma caixinha e oferecendo um bife de noivado. 2019 ficou marcado também como o ano das fake news. Foi notícia falsa pra tudo que é lado. Políticos, artistas, celebridades... todos foram alvos das famosas fake news distribuídas pelos grupos do Zap Zap das nossas famílias. Foi tanta fake news que esse ano nós tivemos até uma CPI para tratar do assunto. E o curioso é que durante a CPI das fake news, o Alexandre Frota propagou uma fake news citando um post falso do Olavo de Carvalho. Nossa, mas já tô confuso. É muita fake news. É a fake news dentro da CPI da fake news para tratar da fake news. Tem 100 anos de perdão, o cara que mandava fake news é fake news. Eu ia perguntar se o Frota não cansa de passar vergonha, mas, porra, o cara já foi ator pornô, cantor de funk, fez o Robin Hood da Praça é Nossa. Ele nem sabe que palavra é essa, velho. Vergonha. Deixa ele. Esse cara vai ser bom deputado aí. Mas apesar de todas as piadas e mesmo com todas as trapalhadas da família Bolsonaro ao longo do ano de 2019, o ano encerra com taxa de juros mais baixa dos últimos anos, desemprego diminuindo. Pois é, nem tudo é ruim. Nem tudo foi ruim, não dá. Tem que falar a verdade. Tem que falar um pouquinho de coisa boa também. A reforma da Previdência foi aprovada, né? A Bolsa de Valores bateu seu recorde histórico, né? O dólar voltou a cair, subiu, caiu, mas voltou a cair, né? As agências internacionais avaliam que o risco Brasil caiu e o PIB do Brasil voltou a crescer e deve fechar o ano em 1,12% positivo. Não é? Já é um avanço. Com tudo isso, a gente espera que 2020 o Brasil continue melhorando, mas também pede que a família Bolsonaro continue ajudando a gente com essas pérolas que eles mandam quase todo dia, né, Maurício? Com as tuitadas do Carluxo, faço muita questão, com as declarações sem noção do Eduardo Bolsonaro, né? Com as lives do nosso presidente, né? Porque sem elas seria muito difícil fazer esse programa, né, Maurício? Sim, é muito difícil porque a gente concorre com as lives, né? A gente concorre. É muito difícil. Então a gente deseja a todos um excelente 2020 e partiu férias, né? Partiu férias. Tô cansado, viu?
Chega. Você cansou, né? Nossa, mas muito, Esse cara. ano foi puxado. Eu emagreci durante esse programa. Nossa, mas tô se eu for cansado. pesar, ele deve ter tido 1,5 kg. Nossa senhora. Essa luz. Um grande abraço a todos e vambora, velho. Vambora, né? Não sei nem pra onde eu vou. Tchau, gente. Nós estamos saindo de férias, tá? Estamos saindo de férias, voltamos no dia 3 de fevereiro. Volta 3 você. de fevereiro. Rolê de notícias.